Querida Rosalinda, disse, assentando-se, ainda não voltamos a falar dos fatos que precederam tua grave enfermidade. Eu nunca poderia supor que uma leviandade da minha parte pudesse levar-te ao extremo de atentar contra a minha vida, embora já estivesses, ao que suponho, sob a influência dessa febre que poderia ter te levado à loucura. Deves, portanto, compreender que, apesar da amizade sincera que te dedico, não posso concordar que a estirpe dos Rabenaus se extinga com a minha pessoa, ou que venha a ter um rebento sujeito a perturbações cerebrais, o que por aí se chama de loucura ou possessão demoníaca, tanto mais quanto não nos unimos por livre escolha dos nossos corações e sim obedecendo a meu Pai, que na cegueira do seu amor por nós ambos, resolveu, a todo custo, nos unir. Certo, não te esqueceste que foi por veneração à sua memória que me concedeste a mão de esposa e que o teu desespero em perdê-lo foi tão notório que me colocou em situação de marido ridículo. Se eu tivesse podido adivinhar que ele corria ao encontro da morte, ter-lhe-ia suplicado, de joelhos, que te esposasse. Rosalinda, indignada, tentou interrompê-lo, mas ele confirmou cínico e imperturbável: tu não me amas, tu planejaste deixar-me, portanto, tenho resolvido irmos a Roma e lá obter do Santo Padre o nosso divórcio. Como não temos filhos, tudo se arranjará facilmente e ambos ficaremos legalmente livres, visto que uma simples divisão dos nossos domínios me faria sentir demasiado as cadeias de uma separação incompleta e eu desejo um segundo matrimônio para legar ao mundo um herdeiro do meu nome. Ao terminar esta perlenga, Kurt ostentava no semblante toda a brutalidade da sua alma, e seus olhos azuis cintilavam, contrastando com a palidez mortal da esposa convalescente. Não sei como descrever o que comigo se passava, como espectador forçado e mudo, diante de tanta infâmia. Meu perispírito vibrava de cólera impotente, tinha ímpetos de asfixiar o desbriado farsante com os fluidos negros que me jorravam do coração. Cego de raiva, sacudia, tentando desprendê-los, os fluidos luminosos e no momento embaciados, que me ligavam ao execrável vilão, esquecendo-me de que, com aqueles abalos violentos, arriscava a vida do próprio médium, de cuja artéria vital concomitantemente me servia. Por fim, ainda pude ouvir Rosalinda dizer: pois vamos a Roma quanto antes. Depois atirei-me para a frente, mas a violência com que sacudi o filamento do coração, sem atender senão à raiva que me empolgava, excessiva, notei, ou antes, pressenti que Rosalinda, levando as mãos ao peito, havia desfalecido. Nesse instante, luminoso clarão jorrou a meu lado e me paralisou de chofre todas as fibras. Não te envergonhas, disse meu guia, de te entregares, como espírito, a uma cólera tão insensata, cujas consequências se refletem dolorosamente no médium? Eu estava aturdido, fora de mim, incapaz de refletir. Tem paciência, meu amigo, continuou o guia, saturando-me de azulado fluido refrigerante, ele poderá esquivar-se à justiça humana, refugiar-se na impunidade que a posição social lhe assegura, salvar-se pela traição e pela mentira, mas, tu bem sabes que, uma vez despojada do corpo, essa alma recairá inevitavelmente sob a justiça divina, severa e inelutável. E terás, então, o prazer de, como tantas vezes já o fizeste, tocado por seus rogos e lamentações, lhe ofereceres o escudo do teu amor. Acalma-te, pois, e não te deixes arrastar a ponto de fazeres sofrer um inocente, de vez que nos médios, bem o sabes, repercutem todas as nossas comoções espirituais. Essa exortação logo me acalmou e projetei sobre Rosalinda benéfico fluido, que transformou sua angústia em sono profundo, reparador. Kurt não se movera para socorrê-la. Limitou-se a lançar-lhe um vago olhar e chamar as criadas. Há de chegar, pensava eu, observando-o, a hora do teu ajuste de contas. E procurei manter-me tranquilo, para não molestar o médium. Afastei-me, em seguida, absorto em minhas cogitações. Sim, o guia tinha razão. Não havia motivo para encolerizar-me, uma vez que ninguém podia escapar à justiça divina. A couraça da carne, que resguarda a insolência de nossos inimigos, quebra-se com a morte e o perispírito desguarnecido não tem como nem por onde fugir, importando-lhe prestar contas de seus atos e pensamentos. Ah! Se os vivos, falo em tese, quisessem compreender que ninguém pode eximir-se às leis imanentes, que os falsos pensamentos e vilanias ocultos sob a máscara da carne serão a seu tempo descobertos. Sede, pois, leais entre vós, amigos encarnados e desencarnados, mesmo não vos entrevendo, visto que, onde semeardes afetos, aí também os colhereis. Eis porque permaneci no castelo de Rabenau e não visitei, senão de longe em longe, o convento dos beneditinos, onde não tinha semeado afeições. É verdade que ajudara os irmãos vingadores, mas com isso fizera mais mal que bem. As vítimas estavam no meu encalço, pelo auxílio que prestei à causa daqueles irmãos, e no dia do julgamento haveriam de apontar-me, dizendo que tinha entretido a chama do ódio.
Eu teria podido vingar-me de Benedito, que me arrebatou o posto e me levou ao suicídio. Contudo, recusei fazê-lo e de mim para mim repetia: um dia nos encontraremos todos aqui, a fim de prestar nossas contas. Isso, no intuito de acalmar o sangue fluídico que borbulhava em meu cérebro transparente, sede que é da alma, tênue partícula que é, da invisível divindade que governa o universo. Fatigado e desencantado dessa pesada existência espiritual, desejaria reencarnar para exercer novas tarefas, mas, ai de mim, era preciso esperar. O tempo não se apressa, nestes domínios, onde compreendemos a eternidade. Por mim, apenas sabia que a morte de Rosalinda estava próxima e precederia de muito a do pérfido e ingrato Curte. Hás de os receber a todos, havia dito meu guia, e a luta do teu ódio e do teu perdão, enquanto durar a separação dessas criaturas, será devidamente avaliada. Sombrio futuro, portanto. Qual de nós desconhece, somente o encargo? Esquece aquele momento em que o espírito treme de impaciência junto do inimigo moribundo, espreitando o instante de sua reentrada no espaço, onde não mais lhe poderá fugir. Sim, daqui os vigiamos, cortamos-lhes as teias que os encobrem à nossa vista e os resguardam, em parte, das vibrações do nosso ódio, para, finalmente, os enfrentar e inundar de fluidos acres, voraginosos, ligando-os não com fibras da terra, mas por laços indestrutíveis e incoercíveis, que jungem o culpado à vítima para gozar com a sua vergonha, com o seu pavor, todos os seus suplícios, enfim. Oh! Esses momentos que o criminoso experimenta, dir-se-ia constituírem um outro inferno, bem mais vivo e menos banal que o apregoado pelos padres. E de mim se exigia que me privasse de semelhantes momentos, que, ao invés de cevar meu ódio, procurasse perdoar os inimigos e lhes aliviar os sofrimentos. A tarefa se me afigurava quase impossível, dado o desencadeamento de minhas paixões. Não obstante, submeti-me e procurei aurir forças mediante ardente súplica. Um dia, errando no espaço, sem destino, tive o cérebro tocado por uns fluidos azulados, e nessa espécie de floco que oscilava diante de mim, reconheci algo do fiel Bernardo. E, contudo, certifiquei-me de que não era ele, mas, apenas uma irradiação do seu pensamento, suficientemente forte para identificá-lo. E, chegada minha hora, diziam aquelas vibrações luminosas, tão certo é que o pensamento invisível para vós outros, atravessando a puríssima atmosfera do plano espiritual, tonaliza a voz, ressoa em nosso ouvido fluídico, tal como se dá no mundo físico. Essas vibrações poderosas me envolviam e atraíam para o mosteiro, e logo me encontrei no subterrâneo, a caminho do laboratório, onde se refletiam as imagens fluídicas dos meus pensamentos humanos. Lá havia trabalhado e procurado resolver o enigma do além-túmulo, que agora conhecia em parte. Digo em parte, porque apenas erguia uma pontinha do véu que cobria o mundo da perfeição, no qual não podia penetrar, tolhido pelas paixões que me assomavam e confinavam na atmosfera de um planeta inferior. Todavia, já não ignorava muita coisa geralmente desconhecida dos habitantes desse planeta inferior. Na grande poltrona colada à mesa de trabalho habitual, deparou-se-me assentado o grande, o infatigável sábio, mergulhado em profunda letargia. Tinha, evidentemente, chegado ao termo da vida. Exaustivo trabalho superior às forças e o ambiente viciado de exalações tóxicas que o cercava, acabaram por esgotar-lhe o fluido vital, que só ia retemperar o organismo. Do corpo ressequido escoava-se um fluido acre e penetrante, em crepitações de braseiro. Esse fluido dava à epiderme, no local atingido, a tonalidade amarela, típica da morte. O corpo espiritual se desprendia poro a poro, quebrando o cordão luminoso que o prendia à matéria, e subia para o cérebro à proporção que se adensava. Duas grandes artérias luminosas ainda funcionavam, posto que fracamente, a do coração e a do cérebro. Não obstante conturbado e embaraçado, o pensamento do moribundo percebia a transformação em curso e ele acabou por inquietar-se, apelando para os seus amigos, convicto, mais do que nunca, da sobrevivência da alma. Rodeamo-lo, tratamos de cortar céleres laços terrenos e não ficou mais que um filete do cérebro e do coração. Mestre! Vem, murmurou. De pronto, cortei a artéria cerebral, houve um como aturdimento do espírito, mas o sofrimento cessou. Chegava, então, o momento em que alcançava a verdadeira perturbação, que alivia o último e mais doloroso transe, o seccionamento da artéria cordial. Percebendo que a perturbação ia empolgando o querido Bernardo e que o perispírito se desprendia e começava a reconstruir-se inconscientemente, no espaço, com a rapidez do pensamento, elevamos as vistas para a região em que pairava o protetor do nosso grupo, porquanto só ele tinha autoridade para cortar o último elo perispiritual. De fato, só os guias dispõem de tal poder, de vez que, por outra forma, os espíritos inferiores empregariam a discrição, extemporânea ou prematuramente, com
Intuitos de vingança. Um feixe de luz, mais viva que o raio, atravessou o cordão fluídico que se rompeu com um ligeiro estalido. O corpo ainda estremeceu por momentos com a invasão violenta dos fluidos da putrefação que, vitoriosos, qual lava transbordante, invadiam todas as células abandonadas pelo fluido vital, o mesmo que aí denominais galvânio. Só no espaço, porém, é que esse fluido toma cor azulada e tépida, confortante, quando, rejuvenescido e, nota do autor espiritual, pode-se assim permanecer por algum tempo, depois de seccionada a artéria cerebral, continuando em função acordial, que aparece posteriormente, rápida, avermelhada, se desdobra qual serpente de fogo. Este cordão fluídico é o primeiro que adere à matéria e o último que se desliga com a morte. Nota do tradutor: vale considerar como concordam estas observações com o que nos diz o espírito de André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, através do médium Francisco Cândido Xavier. A artéria cerebral a que alude Rochester é bem a caixa branca de que nos fala o outro, e não há como esquecer que este livro foi ditado há mais de 60 anos. Expurgado pelo espírito, o ser o absorve, pleno de seiva etérea. O perispírito de Bernardo não tardou em aurir a massa necessária de fluido, que seria a substância vital do seu corpo etéreo, ou astral. Os órgãos perispirituais entraram a funcionar e a máquina transparente, admirável, reconstituía-se em todas as suas peças. O filete avermelhado se concentrou na região correspondente ao coração do homem e, assim, respectivamente, o do órgão do pensamento. No instante preciso em que começava a funcionar, como se fora uma borboleta desprendendo as asas, a individualidade despertava atônita do seu último sono terrestre, para não mais adormecer no estado espiritual. Bernardo mostra-se maravilhado ao constatar a realidade do seu ideal terreno, apalpa-se, apalpa-nos, fala, vocaliza o pensamento, vê-se compreendido e toda a sua alma laboriosa rejubila-se à ideia de não ser um simples átomo absorvido pelo nada. O futuro lhe parece radioso, pleno de atividades e descobertas, semelhantes às que perseguia na terra, que ali encontrava e deserto prosseguiram em mundo porventura ainda melhor isento de paixões. Uma vez conosco fiel companheiro de tantos séculos, tratamos logo de nos alçarmos no espaço. Vai ao mosteiro, diz meu guia, vai assistir à desencarnação de Pater Benedictus involuntariamente, disse comigo, por quê, tão jovem ainda e vigoroso, vai ele deixar o fardo? Mais de 10 anos há que desencarnaste, Benedito Orsa, agora pelos 40, responde-me o protetor. Não deixei de estremecer. Havia, então, 10 anos que eu flutuava sem repouso, tudo vendo e sentindo, mas, sem contar as horas? Procurando dominar o sentimento de inimizade que Benedito me inspirava, baixei aos seus monacais aposentos e lá se me deparou ele debruçado à mesa cheia de papéis sem o carregado, rugas precoces sulcavam-lhe a fronte. Somando os rendimentos do convento, escogitava a possibilidade de restringir as vultuosas esmolas consideradas supérfluas, mas voltava sempre a reler um certo pergaminho que, na manhã daquele dia, lhe enviará de o dom da memória, meu caro médium, não te enganou. Esse espírito tão ativo e infatigável no aliviar os sofrimentos dos encarnados, é mesmo de Paré. Nota do espírito do autor. Ronon cardeal seu amigo. Sua Eminência lhe comunicava que o Papa, julgando a abadia riquíssima e assaz numerosa, projetava dividi-la em 2 congregações. Esse projeto se refletia profundamente na fronte do prior e lhe desentranhava chispas ardentes dos olhos azuis. Jamais o consentiria, murmurou por fim. Partilhar esta enorme fortuna, despovoar metade deste grande edifício para atulhá-lo de mendigos e peregrinos, isso é que nunca, pelo menos enquanto eu viver, não o conseguirão. Debruçou-se à mesa e vi amadurecer-lhe no cérebro a execução de gigantesco plano, aliás, seu ideal maior de toda a vida, que era cingir a tiara, mediante a morte do seu detentor. Pois que morra, murmurou ele, a sorrir sinistramente. Tomando a pena, esboçou a resposta ao cardeal. O que ele não sabia, porém, é que estava respondendo a um defunto, porque, àquela hora, o cardeal já tinha sido atraiçoado e morto. Depois, alta noite já, levantou-se, deu alguns passos pelo quarto e estirou-se no leito. Seu perispírito não tardou a exteriorizar-se, com a facilidade que o sono só ensejar, e no momento justo em que eu me enfurecia à relembrança da traição que ele me fizera, como véu se rompeu a meus olhos e pude identificar Veleda, minha amiga de Pompeia. As lembranças do circo, do calabouço, da sua morte trágica, me ocorreram aluviais e como que me acalmaram. Tomando, então, o aspecto de Astartus, disse, foi a mim que traíste e suplantaste. O espírito recuou, envergonhado e admirado, mas a revivescência da nossa remota amizade parece que lhe abrandou o ânimo de rivalidade, dizendo, perdoa, Astartus, mas dize-me, por que haverias de ser o chefe?
Não foi a ti, pessoalmente, que eu traí, o que eu queria era apenas o cargo. Conheces minha índole violenta, ciosa de autoridade, mas tu és sempre o meu bondoso Astartus, não podes guardar de mim nenhum rancor e te confesso que não tenho perseguido senão fantasmas. Minha cólera se havia desvanecido e eis-me a conversar como outrora, na loja de Pompeia, que renasceu para as nossas recordações, com as suas ânforas enormes, seus frascos lavrados, a escadinha e os bancos de pau. Essas lembranças suaves foram como o bálsamo para os nossos corações, que a sede de poder, a rapacidade, a intriga, haviam contaminado e ulcerado. Veleda, tu vais morrer, pois não deves entravar as decisões do Papa, que ainda tem de viver, por motivos que não te importa saber. Ela, um instante perturbada, logo recobrou o ânimo e exclamou: pois seja bem-vinda a libertação, porque a cela sempre me pareceu demasiado estreita. É verdade que desejei o claustro, mas de há muito que ele me vem parecendo masmorra. Quereria, sim, ocupar o trono de São Pedro. Reconheço e confesso minha fraqueza. Oh! Sim. Eu sou mesmo incontentável e bom é que deixe o mundo. Contudo, pobre Sanctus, vai ficar tão só. Seu perispírito estava inteiramente desligado, nosso protetor cortou, indene de sofrimento, o filete que o prendia ao coração e o corpo adormecido se insensibilizou na morte. Rápida a perturbação. Veleda, disse-lhe então, se não fosses a boa amiga de Pompeia, caro me pagarias o esbulho do meu cargo abacial. Sem embargo, considero-me teu credor. Pagarei a dívida, se o puder, e só uma coisa te peço, Astartus, é que não me tentes em questões de autoridade e poderio. Separamos-nos. Benedito ficou com o guia do grupo, a fim de conhecer a tarefa que lhe competia na espiritualidade, até o dia do julgamento, enquanto eu seguia a encontrar, em pleno mar Adriático, o belo navio em que se encontrava Rosalinda e que haveria de ser o seu esquife. Antes, porém, do episódio de sua morte, quero contar alguns precedentes da sua viagem. Curte não pudera guardar segredo do seu projeto. À boca pequena dizia-se que ele ia a Roma tão somente para divorciar-se. Inescrupuloso e grosseiro, não se pejou de organizar um grande banquete em despedida, convidando não apenas a nobreza em peso, mas o próprio duque e a princesa Úrsula, e assim obrigando Rosalinda a fazer as honras da festa. Criatura inteligente e sagaz, Rosalinda não se deu por achada. A vida conjugal se lhe tornará intolerável. Depois da última entrevista, não mais o encarou e o divórcio lhe parecia a única solução possível. Era a libertação. Ciente do dia aprazado para o banquete, apelou para todas as energias de sua alma, no intuito de realçar a própria formosura. Tratou de alimentar-se bem, de repousar o corpo e o espírito, de sorte que, chegado o grande dia, apresentava-se graciosa e louçã como se fosse uma donzela. Por mim, confesso que tive a maior satisfação, vendo-a vestir-se, auxiliada pelas criadas de quarto. Um corpete de arminho lhe desenhava o busto esbelto, conjugando-se a saia de seda encarnada, com bordados da mesma fazenda, colar de pérolas e os cabelos negros encimados pela coroa de condessa. Quando a ponte do castelo arriou para dar passagem ao duque com a princesa e sua brilhante comitiva, Rosalinda se postou no topo da escada de honra, ao lado do marido, para receber os ilustres convidados. Curte, que passará muitas semanas sem avistar a esposa, estremeceu quando a reviu tão bela e altaneira, sem qualquer traço de mágoa ou sofrimento. Admirado e surpreso, não podia despregar os olhos da esposa que, por sua vez, sem lhe dar a mínima atenção, atendia com a maior dignidade e compostura ao seu papel de castelã. Os boatos correntes sobre os motivos do banquete faziam convergir inúmeros olhares para a formosa mulher que levava o conde de Rabenal ao extremo recurso de um divórcio. Curte sentiu o ardor que lhe ruborizava as faces, e para mostrar que, apesar de tudo, suas relações conjugais não eram tão comprometedoras, tentou lisonjeá-la, mas um olhar glacial e um gesto de mal disfarçada repulso detiveram a tempo. Fim do laudo banquete, entrou em cena o trovador para divertir os convivas e Curte, que não perdia de vista a esposa, notou que ela se demorava junto de uma janela, a conversar com o jovem barão Fried de Fetisbourg, por sinal que um belo gentilhomem de 30 e poucos anos, cujos olhos negros pareciam devorar o belo semblante da sedutora castelã. A certa altura, ele se inclinou para Rosalinda e, comovido, falou em tom confidencial: de joelhos vos peço me releveis a ousadia, mas, dizei-me se é exata a versão corrente, isto é, que esta viagem a Roma colima o divórcio do casal Rabenal. Súbito pavor cobriu o rosto da formosa castelã. Era, então, sabido de toda a gente, que o conde pretendia desfazer-se dela? Procurando acalmar-se, respondeu com firmeza: é verdade, senhor barão, e verdade é, igualmente,
que me sinto feliz ao pensar na minha liberdade. Os olhos do barão cintilaram de alegria e curvando-se ainda mais, perguntou, e já elegestes vossa nova residência? De um castelo sei que se chama Fetisburg e que se encontra vazio e desolado, por lhe faltar a magia de uma castelã. Permitireis fosse ao vosso encontro e vos oferecesse minha coroa de barão? Asseguro-vos, de antemão, que tereis ganho de causa, pois tenho uma tia italiana, parenta do pontífice, que intercederá em vosso favor. Escusado é dizer do contentamento da bela condessa, pois quem assim lhe falava era um jovem, guapo e rico ornamento da melhor nobreza. Não o amava, certamente, mas o orgulho lisonjeado a inclinava para ele. Dê-me a vossa palavra que, ao regressar de Roma aceitareis minha mão de esposo, por considerar-se desde já minha noiva, à face de Deus. Sim, eu vô-lo prometo, respondeu fitando com gravidade, tal como prometi, um dia, a esse marido ingrato, mas, diga-me, também odiais as criaturas enfermas e sofredoras, a exemplo do Sr. Curte de Rabenal? Deus me livre de assim proceder, respondeu Fetisburg, corando vivamente, todos nós somos criaturas de Deus e ninguém sabe o futuro que o aguarda. Esperando eu que minha mulher continue me amando, caso volte de uma batalha mutilado ou enfermo, que não deixe jamais, em circunstância alguma, de apreciar a fidelidade de coração com o mesmo ardor que lhe mereceram meus dotes físicos, é claro que lhe garanto pagar na mesma moeda, com ela compartindo alegrias e mágoas. Não temais, não duvideis, nobilíssima senhora, este amor que hoje me inspirais, bela e fresca qual rosa desabrochada em manhã primaveril, há de acompanhar-vos até ao túmulo. Sensibilizada, Rosalinda lhe estendeu a mão, que ele beijou comovido, nela depondo seu anel de brilhante dizendo, meu afeto por vossa pessoa tem o mesmo fulgor e pureza desta gema. Curte fremia de raiva e ciúme ao vê-los absorvidos em confabulação tão íntima. Ao demais, o barão não procurava dissimular atitudes e logo começaram os cochichos que o inculcavam sucessor do meu querido filho. Este, por sua vontade, teria logo provocado um desforço, mas, como fazê-lo? Ele fora o primeiro a divulgar a nova do divórcio, e com o namoro ostensivo da princesa Úrsula, granjear as boas graças do suzerano. Quando os últimos convivas se retiraram e Rosalinda se afastava do salão, Curte lhe embargou o passo, dizendo, temos o que falar, penso que tudo ficou resolvido com a nossa última entrevista e que a derradeira palavra só poderá ser dita em Roma, quando nos separarmos para sempre. O estouvado correu os olhos pelo salão e vendo que estavam a sós, aproximou-se com vivacidade e disse em tom melífluo, como estás bela? Olha que me sinto feliz em ver-te restabelecida, forte mais que nunca sedutora. Deveras? Retrucou ela com mordacidade, pois tu te deslumbras justamente quando estamos prestes a nos libertarmos um do outro? Estes madrigais deveriam caber à princesa Úrsula que, igualmente, muito se embeleceu com a perspectiva de nossa viagem a Roma. Oh! Deixemos em paz a princesa, estou a ver que és um tantinho rancorosa e não perdoas as palavras imprudentes que um dia pronunciei, em momentos de exaltação. Entretanto, asseguro que sempre te amei e estava louco quando pensei em divórcio. Perdoa-me, então, querida, e fica certa de que te amo bastante para não querer perder-te, tanto assim que está cancelada a viagem, fica o dito por não dito. Rosalinda fez-se lívida e aproximando-se do marido disse-lhe nas bochechas, estás muito enganado, conde, nós seguiremos para Roma e fica certo de que havemos de obter o divórcio. Podes tu, na tua obtusidade e bruteza, acreditar que me submeta passivamente aos teus caprichos de sátiro? Olha, faze de ti o que bem te aprouver, mas fica certo que desta vez me perdeste para sempre. E para a prova desta minha decisão irrevogável, declaro-te, desde já, que me comprometi com o barão Fetisburg e com ele me casarei logo que regresse de Roma. Assim o entendas e não me apoquentes, nunca mais, com protestos e juras que não tens o direito de fazer. Despudorado, anuncias aos quatro ventos o nosso divórcio e ousas festejá-lo com um banquete, convidas todo mundo e constranges tua mulher a presidir essa festa. Sabe, então, que uma mulher briosa não poderia aproveitar essa festa senão para eleger outro marido. Pensas que ignoro o que propalas para justificar tua infâmia, ou seja, a minha esterilidade? Pois bem, foi para ferir-te com a única arma capaz de vulnerar tua bestialidade que eu me restabeleci, me embelezei e acabo de escolher outro marido. Livre, vai-te de mim e pede a mão da princesa. Aqui tens um anel de núpcias, que lhe poderás ofertar. Retirou do dedo a aliança e atirando-lhe ao rosto saiu precipitada. Curte ficou um instante como que estupidificado, depois, sapateou de raiva, desgrenhou os cabelos, fechou-se em seu quarto, lá rompendo em soluços. Não, ele não tinha sonhado. Retomo agora a narrativa no ponto em que a deixamos, quando,
Depois de assistir à morte de Benedito, me encontrei a bordo do navio em que se encontravam Rosalinda e o marido. Espectador invisível, acompanhei o combate dos piratas e vi, finalmente, quando o capitão negro saltou para a galera apresada. Esforçando-se por dominar o pavor que o assomava, Kurt perguntou, altaneiro, qual o preço do seu resgate? O capitão negro, por sua vez, procurou saber que garantias lhe oferecia para o cumprimento da palavra empenhada, acrescentando com ironia que somente ele, Kurt, ou Rosalinda, lhe serviriam como refém. O conde Rabenal olhou atônito em torno de si. A raiva que lhe causava a frieza de Rosalinda e o ciúme que lhe inspirava o barão Fetisburg sugeriram a ideia de uma dupla vingança, que atingiria simultaneamente a esposa e o rival, retardando ou anulando, talvez, a realização do matrimônio. Ficai com ela e fixai o preço do nosso resgate, que vos será pago logo que me encontre em terra firme. Um lampejo de alegria fulgurou nos olhos do pirata, enquanto os homens de Kurt se entreolhavam espantados, sem atinar com os motivos de uma atitude tão indigna de um fidalgo. A passo firme, sem lhe deitar um simples olhar, Rosalinda aproximou-se do pirata e lhe apertou a mão. Ninguém poderia suspeitar, inclusive Kurt, que o coração da formosa Rosalinda pulsava ansioso, porque a mão que se lhe estendia era de Léo de Loevenberg. Um pajem e uma serva ficaram também como reféns, ao serviço da fidalga. Rosalinda, interpôs Kurt, fulo de raiva, parte sem te despedires e eu espero, contudo, que a nossa separação não será longa. Pois eu espero antes que seja eterna, respondeu ela em tom desprezível, ainda porque a resolução que acabais de tomar equivale a um divórcio. O capitão levou-a consigo, mas, chegando ao convés, longe das vistas de Kurt e da equipagem, abraçou sua legítima mulher e, banhado em lágrimas, murmurou, aqui, entre o mar e o céu, posso ressuscitar para o teu amor. Parece-me um sonho, Léo. Vives e eis que te encontro, após 10 anos de tortura ao lado de um homem indigno. E agora, ó Deus, estou de novo a ouvir palavras de amor de teus lábios, que nunca mentiram. Mas, dize-me, como pudeste calar tanto tempo? Devias saber que a ti me juntaria onde estivesses. Agora fico contigo, serei refém voluntária por toda a vida. Sim, minha querida, agora só a morte poderá separar-nos. Por fim, vi Malfin com os seus projetos sinistros, vi Olenhof, o anão ingrato e a pérfida Rosa, comparsa de todos esses monstros. A verdade, porém, é que nada podia fazer, porque chegada era a hora de todos eles. Naquela noite memorável, Rosalinda e Léo galgaram o convés, abraçados e mudos. Contemplativos, ficaram encostados na amurada, como esquecidos de si mesmos e de tudo que os cercava, até que Rosalinda quebrou o silêncio, dizendo, conta, meu querido, como escapaste da morte e te fizeste pirata, conta-me tudo o que se passou desde a hora em que nos separamos. Olha, nada me ocultes, porque tudo o que te diz respeito me é precioso. Levantou a cabeça e fitou sorridente o rosto moreno do belo marujo. Olha, és tão bonito e por aqui, suponho, as mulheres são tão sedutoras e passionais que, se te soubera vivo, não teria um minuto de tranquilidade na minha vida. Uma grande gargalhada foi a resposta de Léo. Toda a satisfação que lhe causava o tardio ciúme da esposa amada espelhava-se-lhe no semblante. Beijando-a na boca, falou com o coração. Lobrigaste aqui a bordo algum perfil de mulher? Não, de certo, e isso significa que mantive fidelidade à condessa, de Loevenberg. Assim entendidos, houve a história de minha vida depois que nos separamos, quando o punhal do miserável Malfin me varou o peito, perdi de todos os sentidos. Ao recobrá-los, estava numa cabana e uma mulher que de pronto não reconheci, na penumbra ambiente, pensava-me o ferimento. Mais tarde, soube que essa mulher era uma mercadora que, na companhia de um irmão, frequentava feiras e torneios, para vender frutas, refrescos, doces e também xaropes e pomadas. Essa bondosa criatura, a quem sempre comprava alguma coisa, interessou-se por mim e vendo que me havia levado à tenda como morto, lá se insinuou furtivamente quando meus parentes se retiravam aturdidos e desolados. Ao constatar, porém, que meu coração ainda pulsava, suplicou ao irmão que me socorresse. E como a noite começava a cair, puseram-me na sua carreta, debaixo da palha, e enquanto me procuravam por toda a parte, transportaram-me à sua cabana escondida em plena floresta. Ali, oculto num quartinho isolado, a bondosa Lidivina me curou os ferimentos com um bálsamo deveras maravilhoso e pouco a pouco me restabeleci completamente. Uma vez são, urgia cuidar-se da vida, de vez que não podia ali permanecer oculto para o resto dos meus dias. A verdade, porém,
é que me sentia assaz embaraçado, pois não podia, nem queria apresentar-me a ti à sociedade, destituído dos meus foros e prerrogativas de nobreza. Enquanto me angustiava para resolver o problema, aprouve a providência encaminhar a Choupano o monge Benedito, teu padrinho. Penso que ele fosse o confessor da minha generosa enfermeira e talvez algo mais, porque Lidivina era uma bonita mulher. Sabedor da minha estada ali, Benedito me testemunhou muita amizade e benevolência. Quando lhe disse que desejava passar por morto e me ausentar do país, ele me aconselhou a disfarçar-me e seguir na companhia de um frade italiano, que viera a negócios com a abadia e estava prestes a regressar ao seu mosteiro, onde, acrescentou, eu poderia professar, se me aprovesse, ou descansar algum tempo e procurar, depois, um velho parente morador em Veneza. O plano me agradou. Benedito me forneceu valiosa quantia e assim foi que acompanhei o venerável Frei Francisco. Bem acolhido no respectivo convento, o prior consentiu que lá vivesse como leigo e de fato. Ali passei mais de um ano, até que travei relações com o primo de um monge, que, pirata profissional, me convenceu das vantagens da carreira. Mantendo correspondência com Benedito, por ele soube, mais tarde, que assumirá o priorato. Posteriormente, quando ele veio a Roma, tivemos uma entrevista e no intuito de me fazer seu agente, confiou-me os planos ousados que tinha em mente, como cabeça de arrojada conspiração, na qual entravam diversos cardeais, comprados a peso de ouro. Tratava-se, não mais nem menos, de eliminar o Papa e eleger um velho beneditino, fundador da Ordem dos Celestinos, homem ascético e absolutamente destituído de experiência política. Benedito pretendia o cardinalato para fazer-se secretário desse Papa inábil, e isso com o fito de o destronar mais tarde, fazendo-se eleger sumo pontífice. Eu já me dedicava à pirataria, mas Benedito me forneceu recursos para comprar este soberbo navio. Como seu procurador, incumbe-me visitar os cardeais, prelados e quantos personagens mantêm relações com ele. Agora, sei que seu plano está na iminência de vingar, pois o seu candidato acaba de ser eleito e a nomeação do cardeal não deve tardar. Neste momento, tenho comigo preciosos documentos, cartas e recibos e grandes somas, que preciso mandar-lhe. Enquanto Léo assim discorria, percebi que Malfem rastejava para junto dele, no intuito de o matar. Rosalinda também percebeu e se colocou entre os dois. O celerado quis, então, feri-la, mas errou o golpe e a punhalada não foi mortal. Léo, exasperado, com certeira estocada o cravou no mastro, pela garganta e levou Rosalinda desmaiada. No dia seguinte desencadeou-se pavorosa tempestade. As ondas do Adriático se alteavam montanhosas e o navio, como se fora uma simples casca de noz, era levado de roldão, rangendo em todas as suas juntas. Os piratas, tão intrépidos nas refregas humanas, tremiam diante da fúria dos elementos insensíveis e invulneráveis à força dos seus braços e ao gume das suas armas. A tormenta parecia aumentar, até que uma vaga maior estrondou no convés, varrendo de popa a proa. Quando o navio emergiu desarvorado e cabriolante à flor das águas, nenhum ser vivo restava a bordo. Tudo havia sido tragado na voragem das águas e apenas se via, troféu macabro de inconcebível resistência, o cadáver de Malfem cravado no mastro. Léo boiava abraçado a Rosalinda. O desprendimento do seu perispírito não foi demorado. Alguns amigos deste lado, coadjuvados por mim, cortaram céleres filetes cerebrais, a fim de o despertar, e a luta recomeçou. A morte de ambos estava, no entanto, prevista, e logo das águas surgiriam os seus perispíritos. Estais livres, o corpo nada mais vale, dissemos, e logo me fui para junto de Curte, que havia alcançado terra firme e repousava num vilarejo da costa. Na manhã seguinte ao sinistro, o mar atirava às praias inúmeros corpos, inclusive os de Léo e Rosalinda. 2 sobreviventes apenas apareceram para contar o que fora a pavorosa catástrofe, eram o pajem e a criada de Rosalinda, que haviam ficado como reféns. Curte mostrou-se a princípio muito comovido quando reconheceu o cadáver da mulher, mas não tardou a substituir essa impressão por malicioso e íntimo contentamento. Que agora, nenhum barão teria o direito de requestá-la. Quando retiraram do pescoço do capitão negro uma caixinha de metal, Curte examinou o conteúdo e ficou estupefato por encontrar não só a prova de identidade do conde de Loewenberg, como a correspondência de Benedito com os cardeais. Entretinha-se ele a examinar os papéis, quando o alarido do povo anunciou o aparecimento de um navio destroçado, no qual se lobrigava um vulto que parecia humano. Como o tempo estivesse magnífico e o mar calmo, Curte tomou um batel e abordou o navio, esperançoso de encontrar algo mais que lhe aclarasse o roteiro e os feitos de Loewenberg. Não encontrou mais que o cadáver de Malfem, mas, em compensação, apreendeu os planos dos subterrâneos e os documentos concernentes à minha origem e posição de chefe da sociedade secreta.
A serva conseguiu retirar da mão rígida de Rosalind o anel de Fetisbourg, procurando empalmá-lo, mas Kurt, solerte, lhe pôs embargos. Na cidade mais próxima cuidou de embalsamar o cadáver da esposa e retomou, sem demora, o caminho da pátria, com a cabeça cheia de 1000 projetos dignos dele. Foi direto ao castelo de Rabenau. Sempre hipócrita, simulou profundo pesar, ordenou pomposos funerais, e, entretanto, mesquinho e vingativo por natureza, não poderia esquecer o barão e lhe devolveu o anel de núpcias arrancado à morta. Isto feito, resolveu apresentar-se no convento com os documentos apreendidos do capitão Negro, cuja importância lhe fora encarecida e explicada pelo padre Lucas. O novo prior, Pater Sanctus, criatura nada enérgica e culposa, mas, faço-lhe justiça, dotado igual, mente de bons sentimentos, tinha exata noção da honra e dignidade do cargo. O boato corrente, de haver o conde empenhado a mulher a um pirata, lhe chegará aos ouvidos. Assim, recebeu o fidalgo com a maior frieza, suspeito da sua narrativa. Não deixou, contudo, de comover-se e considerar os caprichos do destino, ou do acaso, que reunirá na morte o inditoso casal. Concluindo esse tópico da conversa, Kurt lançou a Sanctus um olhar malicioso e disse: aqui estão, reverendo, alguns documentos interessantíssimos, encontrados em poder de Luxemburgo e concernentes ao seu digno antecessor. Antes, porém, de os remeter ao duque, resolvi mostrar-lhes e obter algumas explicações. Eis aqui, por exemplo, a carta de um prior beneditino, italiano, na qual se explana a ideia de elevar ao trono pontificial um certo eremita absolutamente nulo e se afirma que a vitória não tarda. A seguir, temos recibos de grossas quantias pagas aos cardeais para lhes alcançar o sufrágio, uma lista dos principais candidatos à tiara, e ainda outra nominativa das pessoas gratificadas para obter o chapéu vermelho para o falecido prior Benedito. Finalmente, isto que me parece o mais interessante, uma carta do próprio Benedito a Loewenberg, em que diz textualmente: por muito inexperiente que ele seja, em todos os assuntos, afora os de ordem teológica, a verdade é que não preciso de um cérebro que me compreenda, mas de um corpo que me obedeça, e uma vez feito cardeal, secretário, ativarei a cruzada em vista, com o donativo de 500.000 escudos de ouro. Explique bem este assunto às pessoas interessadas. Dinheiro é o que não falta, felizmente, porque dispomos dos cofres da confraria secreta. Neste lanço, Kurt interrompeu a leitura para dizer: permita-me saber qual seja a sociedade secreta aqui existente que tinha meu pai por chefe, como se infere de outros documentos que não trouxe comigo. Esses documentos assinalam tesouros que meu pai possuía como chefe e que provavelmente se encontram ocultos em nossos vastos domínios. Por mim, estou em crer que meu pai tinha a mania de superintender uma sociedade secreta, que acabou por assassiná-lo, a ele que sonegou meu patrimônio. Peço-lhe, reverendo Sanctus, que me ponha tudo isso em pratos limpos e me devolva, quanto antes, o que me pertence, pois do contrário entregarei os documentos ao nosso duque e desvendarei as tenebrosas maquinações desta confraria, junto à corte de Roma. O prior tudo ouvirá, aparentemente calmo, mas, no íntimo, inquieto. Mostre-me os documentos inerentes aos negócios de Roma, disse afinal, eu conheço a letra das pessoas que acabou de citar e quero certificar-me de que não há em tudo isso alguma fraude. Kurt não vacilou, passando-lhe a correspondência de Benedito com Loewenberg e os cardeais. Sanctus, de senho carregado, folheou a papelada, contou carta por carta e depois, altivamente, lançou tudo às chamas altas do fogão. Kurt ergueu-se e gritou fora de si, ao mesmo tempo que procurava abafar o fogo: que fazeis? Quereis assim destruir documentos tão preciosos? Sanctus reteve-lhe o braço e por sua vez falou com significativa entonação: filho, sois de certo um grande senhor, e diante dos homens valeis alguma coisa, diante da igreja, porém, nada sois. Ouvis. Vossa insolência neste caso só se explica pela vossa ignorância. Ligar-se a esta Santa Madre e pretender comprometer algum de seus membros, é o mesmo que autossentenciar-se à morte. Nunca, jamais, se viu lei que autorizasse a restituição do que cai nas arcas da igreja, uma vez que os bens terrestres por ela amealhados o são para benefício da humanidade e ninguém ousa reivindicá-los. Portanto, já vedes que nada tendes a reclamar aqui. Se o vosso progenitor, como crente fervoroso, ouve por bem a quinhoar a igreja entregando-lhe grandes somas, o que só vos cabe é conformar-vos. Por outro lado, sabei que ninguém o assassinou. Ide, pois, em paz e procurai tranquilamente, pelo jejum e pela oração, espiar vossa ousadia e insolência. Para o momento, ficais privado de receber os sacramentos. Quanto ao padre Lucas, fica a meu cuidado adverti-lo da negligência de vossa instrução e da sua incompreensão no concernente à disciplina da igreja e ao respeito devido aos seus representantes.
Depois desta parlenga bem sentida, o prior despediu Kurt, que, além de obtuso e preguiçoso, mal sabia ler e apenas conhecia por alto os documentos que o padre Lucas interpretara e comentou. Voltou, portanto, muito aborrecido, mas sem saber o que responder. Pouco tempo depois, seguia para a corte, a fim de pedir em casamento a sobrinha do duque, que o recebeu com a maior benevolência. Por ocasião do banquete, ele notou, indignado, que os convivas o olhavam com desdém e evitavam dirigir-lhe a palavra. Fim do banquete, o barão Fetisbourg levantou-se e pediu a palavra, que o duque lhe concedeu de bom grado. Disse, então, que o acusava de traição e covardia, por haver, contra todas as regras da fidalguia e da nobreza, empenhado a esposa a um pirata. O duque estava lívido e a princesa a pique de desmaiar. Repto-vos, senhor de Rabenal, nódo imunda que sois e vergonha de nossa classe, e se eu sucumbir, aqui estão 6 cavaleiros mais, dispostos a corrigir vossa infâmia. Kurt levantou-se, fulo de raiva, pois o barão lhe havia atirado a luva ao rosto e os outros 6 fidalgos lhe assacavam conceitos injuriosos. Silêncio! Senhores, disse o duque, e vós, conde, explicai-vos, e estou absolutamente inocente, e dizendo-o, os olhos espelhavam vulpina malícia, a verdade é que só empreendi essa viagem para pleitear nosso divórcio. No mar Adriático o navio foi apresado pelo corsário, que exigiu um refém e esse pirata era, nem mais nem menos, o vassalo do nosso amado duque, ou seja o mesmo Léo de Loevenberg, que todos havíamos por morto em memorável duelo com o conde de Malfin. 85. Como, por que acaso terá ele sobrevivido, fazendo-se salteador do mar? Eis o que jamais poderia dizer. O que não ignorava, porém, é que não tendo ele se divorciado de Rosalinda, esta lhe pertencia de direito e de fato, e assim é que a entreguei, não a um pirata mas ao seu legítimo marido, que, aliás, me agradeceu por havê-la guardado durante 10 anos. Estando ele vivo, minha união com ela fica ipso facto nulla e vós, senhor de Feisburg, sois quem menos direito tem de me pedir contas e haveis de convir que me ultrajaste sem razão. O duque parecia satisfeito, a princesa readquiria as cores naturais e os fidalgos se entreolhavam surpreendidos, mas Rosalinda e eu muito sofríamos no espaço. Por fim, o duque disse, senhores, eu penso que esta explicação é de molde a lavar a honra do conde de Rabenal e espero que o incidente fique amistosamente liquidado. Os 6 fidalgos balbuciaram quaisquer desculpas que Kurt ouvia a contragosto e semblante carrancudo. Apenas feito nada disse e tornou a assentar-se de braços cruzados. Pois bem, barão, vós que provocastes o incidente, nada dizeis? Ora, vamos acabar com estes mal-entendidos, que estão perturbando nossa alegria. Isto disse o duque. Kurt, sabemo-lo, era covarde e evitava provocações. Uma vez desafrontado, aceitou as desculpas. Fate, porém, era rechento por natureza e respondeu com ironia, se a minha luva não arde na face do conde Rabenal, estou pronto a me reconciliar com ele. O duelo tornou-se, assim, inevitável, fixaram o dia do encontro e o duque declarou a Kurt que se ele sobrevivesse, lhe concederia a mão da sobrinha. Nosso herói partiu furioso e já cogitando se não haveria algum meio de desfazer do adversário, que era, de fato, espadachim terrível, como se dá com todos os covardes, Kurt temia a morte, pressentindo nela o fim da impunidade. Para obter o auxílio do céu, passou vários dias e muitas noites agarrado ao padre Lucas, orando e jejuando, batendo no peito e encarecendo a todos os santos da corte celeste, o dom da sua vida ignóbil. Sem embargos de piedosas diligências, recorria também a fatores mais positivos e assim foi que despachou Tuisco, sua alma danada para, a peso de ouro, corromper um escudeiro do barão, o qual escudeiro, na manhã do duelo, lhe ministrou no vinho mesmo tóxico que lhe valerá no reencontro de Waldeck com Edgar de Rouven. Graças a essa traição, Kurt logrou fácil vitória, matando o desventurado adversário, aturdido e baldo de forças. Se Kurt tivesse podido ver as nuvens que se condensavam para além da terra, se visse que as forças do bem se afastavam dele, apesar dos apelos que hipocritamente lhes faziam, então, haveria de tremer por seu futuro. Cego, porém, acreditava-se invulnerável na sua insolência. Com toda a pompa celebrou-se o casamento com a princesa Úrsula, que não era jovem, nem bela, nem inteligente, mas grosseira e sensual, digna dele, enfim. A essa festa nupcial compareceu toda a nobreza, em atenção ao suzerano, mas ao banquete dias mais tarde oferecido por Kurt, em seu castelo, faltaram todos os grãos-senhores. O próprio duque, quiçá prevendo essa abstenção, pretextou acidental enxaqueca para justificar a ausência. De sorte que a reunião apenas se constituiu de apagados castelões e conhecidos jantares, suficientemente pobres e fracos para não ofenderem um vizinho poderoso.
Em seguida, tive a satisfação de constatar que o meu herdeiro gozava a aventura conjugal que merecia. Úrsula, posto que princesa, era uma criatura medíocre, ciumenta, maldosa e pouco se incomodava com ele. Nada obstante, não lhe dava tréguas e certa feita em que o pilhou abraçando uma criada, deu-lhe uns pares de bofetadas e expulsou a serva a pontapés. Ele se havia queimado da frieza de Rosalinda, que nunca o ameaçara sequer com um gesto de mão de jaspe cetinosa, agora sentia nas faces o estigma da brutalidade ciumenta. Úrsula se trancou à chave e sapateou de raiva, e quando ele procurou desculpar-se, foi acerbamente injuriado, mas, passada a crise, atirou-se-lhe ao pescoço. E ele, que se mostrava tão melindrado com os arrufos da graciosa e mansa Rosalinda, suportava agora com paciência as rixas escandalosas daquela mulher feia, comilona e relaxada, simplesmente porque era a princesa. Mas, como tudo passa e cansa, inclusive a honra de ser sobrinho de um duque, e porque o ciúme agressivo da mulher o irritasse em demasia, acabou perdendo as estribeiras e retribuindo-lhe as bofetadas. Nesse dia, Úrsula enfurecida lançou mão de uma taça e atirou-lhe ao rosto com tanta força que lhe arrancou um grito feroz. Da boca entreaberta lhe saltou algo sangrento, era um incisivo, um daqueles dentes alvos, que ele prezava acima da mais preciosa pérola. Aquele horrendo buraco escuro haveria de privá-lo, para sempre, de sorrir. Obrigado, no plano espiritual, a presenciar todas essas baixezas, eu me sentia cada vez mais triste. Se, ao menos, me fosse dado espiar no espaço, conjeturava suspiroso, muitas vezes, lá, pelo menos, a formidável atividade universal me levaria a esquecer o meu ego, no turbilhão formidoloso dos sistemas planetários, o átomo inteligente esquece suas ambições mesquinhas, deslumbrado pelo trabalho sem trégua de bilhões de inteligências, que manejam com inconcebível destreza as massas nebulosas de matéria primária molgando-se dócil às correntes luminosas de volição de uma inteligência já chegada a esse grau de perfeição. Quão mesquinho era o poder atrás do qual eu tinha corrido! Os homens que pretendi governar eram falsos e mesquinhos, suas atividades não colimavam mais que saciar grosseiros instintos, nenhum objetivo elevado lhes acionava a inteligência. Meu olhar de desencarnado via que o amor se pagava com ouro, que a amizade e estima se baseavam no interesse, e, contudo, essa convicção, devo confessar, para vergonha minha, que os interesses terrenos me prendiam como se fossem tenazes de ferro. A multidão miserável que lá formigava me aborrecia e me revoltava, mas não me desinteressava e eu queria imiscuir-me dos seus destinos, para aliviá-la ou destruí-la. Baixei ao quarto do Padre Lucas, o fiel amigo do meu curte. Encontrei-o engolfado na leitura dos pergaminhos condizentes à minha identidade e à existência de opulentos tesouros no castelo de Malfin. O semblante nédio e oleoso do Frei, que muito havia engordado, graças ao bom passado, estava radiante de satisfação quando o curte entrou mal-humorado e deixou-se cair numa cadeira. Meu filho, disse Lucas, erguendo a cabeça, estes documentos que me confiaste contêm revelações gravíssimas, como vais ver. E passou a relatar o seu conteúdo. Oh! Exclamou o cúpido herdeiro do meu nome, não podemos abrir mão desses tesouros, uma vez que meu pai descendia dos Malfenfens, era um Malfen. Vou revelar tudo ao nosso duque com ele, sob sigilo, repartirei o achado, visto que sem ele não posso lá entrar sem ofender os beneditinos. Contudo, eles hão de concordar em vender o castelo ao suzerano, mesmo porque nenhum proveito lhes oferece esse imóvel. Isso conseguido, farei ver ao duque que meu pai era o cabeça da sociedade secreta, visto restarem alguns documentos que não levei ao prior. Portanto, ponha-me em ordem toda essa papelada, redija com clareza o que devo falar ao duque e ponhamo-nos a caminho. Insensata cólera quase me paralisou o perispírito, por mal contida. Aquele filho ingrato queria desvendar o passado criminoso do pai, esquecendo, na sua rapacidade estúpida que, se eu fosse um Malfen, ele deixaria de ser um Rabenal. Queria delatar minha posição de chefe, conspurcar minha memória, borrar o nome do meu túmulo e pilhar o tesouro que porventura encontrasse, para dissipá-lo em novos crimes e deboches. Que fazer para embargar esse plano? Sentia-me impotente à face do atrevido encarnado, para o qual nada havia sagrado e que me afrontava sem o mínimo resquício de sentimento filial. Um gesto desesperado atraiu meu guia e protetor e lhe confessei meu desejo de aniquilar aquela criatura. A palidez com que se me apresentou o guia só pode ser avaliada pelo exaspero que causa aos espíritos imperfeitos. Sabes, disse ele, que a existência da criatura, por mais culposa que seja, não depende do arbítrio de outrem. Lá onde se resolve a encarnação, é que se lhe marcam os limites, e faz-se preciso que uma existência terrena seja bem inútil e faltosa, para que se lhe corte o fio.
Ninguém escapa à lei da desagregação do corpo físico e a pressa, neste caso, é atributo de imperfeição, pois bem. Concluí na minha exasperação, leva-me a esse tribunal onde se regulam os destinos e pleitearei, eu mesmo, a minha causa contra este ingrato. Minha força de vontade me colocou perante os guias supremos, seres perfeitos, imparcialíssimos e diante de qual majestade me prosternei. Que queres? Ouvi como que por efeito de repercussão mental. Sabes que a morte corporal é a porta de acesso inevitável ao tribunal da justiça perfeita. Pedes a destruição de um corpo que tem servido para degradar o seu detentor, que abusa do estágio terreno, mas, que direito te assiste para assim procederes? Tremes e te indignas ao pensar que tua reputação se maculará, talvez, em consequência de um passado criminoso, coras a ideia de humilhação, por te veres desmascarado e julgado pelos homens, que te conceituavam melhor do que eras, mas nunca tremeste nem coraste na prática de tais ações repreensíveis. Espírito inteligente, não te envergonhas de escravizar-te assim, a essa mesma turba que pretendes desprezar e contra a qual te revoltas? Mesquinha fatuidade te faz espumar de raiva e pleitear a morte de teu filho, porque ele se escraviza a instintos e preconceitos que supõe satisfazer a peso de ouro. Teu pedido não se justifica, porque tua existência terrena não se recomenda pela virtude. Lastimas o tesouro que teu filho quer esbanjar e te esqueces de que, se o não fizer ele, outro o encontrará e o empregará mal. Não há, portanto, o que possa justificar a morte imediata de Kurt. Fiquei aturdido, não sabia o que alegar, mas procurei concentrar-me e... Logo, a ideia do partido a tomar, me veio à mente. Nessa encarnação, Kurt nada fez em benefício próprio, nem de outrem. De um egoísmo empedernido, a ninguém ama nem é por alguém amado. Não faculta abrigo ao indigente, seu dinheiro não enxuga uma lágrima, é um ser inútil, parasitário, que se nutre do suor de seus vassalos, suor que sua capacidade e brutalidade aumentam e envenenam. Pois bem, em troca dessa existência inútil, que peço para ser abreviada, proponho encarnar-me quando os guias determinarem, fazer vida modesta de peregrino e, se for permitido encontrar os tesouros, transformar o castelo de Malfin em hospital, cuidando eu mesmo dos enfermos. E, dado que o reencontro do tesouro me leve a eludir este compromisso, que se me aplique a mesma pena que ora pleiteio para o filho ingrato. Meu pensamento se volava puro, nítido, forte, como a vontade mesma de o concretizar. Senti-me logo envolto em áurea claridade. Só uma existência de caridade, de abnegação, de sacrifício, pode resgatar uma vida inútil. Que, pois, intacto fique o tesouro que destinas a esse fim, e que o homem ingrato e nulo pereça prematuramente. Espírito refletido, que fazes das próprias mágoas um ideal preconcebido, de benemerência humanitária, estás atendido. Jubiloso com a concessão obtida, desci a juntar-me aos companheiros. Agora, disse de mim para mim, o ingrato não me escapará. Estávamos em plena estação estival, o sol requeimava a terra, deprimia as fontes, esturricava a folhagem. Pelas estradas longas, o vento morno levantava nuvens de poeira, que asfixiavam os raros viajantes obrigados a enfrentar a canícula. Toda a natureza parecia exausta e dormente. A atmosfera saturava-se de eletricidade. Em todas as igrejas e capelas o povo se aglomerava, fazendo preces ardentes para que a chuva benéfica refrescasse a terra e evitasse a destruição total das colheitas. Para o momento, porém o céu mostrava-se indiferente, nem uma nuvenzinha se condensava na umbela azul, onde o sol triunfante ameaçava tudo a aniquilar. Naquele dia, Kurt acordara mais tarde, estava almoçando com a mulher e o padre Lucas, ambos bem nutridos e pletóricos. Ó! Disse o frade enxugando o rosto, será mesmo que o senhor conde se arrisca a partir com este tempo? Por mim, confesso que me sinto abafado. E afrontar a poeirama que aí se levanta, é temeridade que ultrapassa minhas forças. Kurt, que nunca se preocupava senão consigo mesmo, respondeu com a maior displicência, tenho decidido ver o duque ainda hoje e havemos de lá chegar, porque precisamos resolver esse negócio. Prepare-se, então, para montarmos. Mas, afinal, por que essa teimosia de viajar com este tempo? Interrogou a condessa, metendo-se na conversa e deitando ao marido um olhar desconfiado. Que assunto grave podes ter a tratar com meu tio? Neste caso, vou também contigo, determinou em tom provocador. Kurt inflamou-se e deu na mesa um murro que fez dançar toda a louça. Pois não irás e fica sabendo que, com essa estupidez ainda me verei forçado a deixar-te. Teu ciúme vai, se me tornando intolerável. E suspirando. Ó! Rosa linda, quem diria houvesse eu de suportar estas vergonhas? Agora,
sei quanto valias e nunca, nunca te esquecerei. Impudente. Desbriado. Ainda te atreves a falar do teu amor à Rosalinda? Mas, quem, senão tu mesmo, me confessou que a sua malícia e fraqueza te desagradavam? E agora me insultas e finges-te pesaroso e arrependido? Pois estás muito enganado, porque nada me demove de acompanhar-te e ver com quem pretendes enganar-me. Kurt proferiu um palavrão e empurrando a mesa com violência, saiu praguejando. Filha, disse Lucas, cruzando as mãos em atitude beatífica, não se deixe empolgar assim pelo demônio do ciúme, acalme-se, fique, pois sou eu quem lhe assegura que seu marido visa negócios de grande importância. Além disso, vou em sua companhia e esta circunstância prevalece para dissipar quaisquer suspeitas. Assim dizendo, levantou-se e saiu. Úrsula, depois de lhe beijar a mão, tornou a sentar-se e continuou a jantar. Como se nada houvesse ocorrido. Enquanto isso, Kurt se vestiu, apanhou os documentos satisfeitíssimo e os ocultou no bolso interno do casaco. Mal poderia adivinhar que os guardava para sempre. A seguir, cingiu a espada que o pajem lhe apresentava e desceu ao pátio, onde os escudeiros seguravam, já selados, o seu cavalo e a mula da montada do frade. Meu nobre senhor, advertiu o guardião do castelo, permita-vos diga que, por mim, não faria hoje esta viagem. Vede aquelas nuvens negras que se encastelam no horizonte e atentai nesta ventania que começa a soprar. Isto é sinal de que vem por aí algum tufão, qual nada, antes que o temporal estoure, estaremos bem resguardados no palácio ducal. Disse-o, cavalgando a esplêndida montaria, enquanto dois escudeiros procuravam encarapetar o gordalhudo padre Lucas, que bufava e daí a pouco protestava, a caminho, ó. Senhor conde, não galope assim, que esta poeira me segue e sou obrigado a largar as rédeas. Kurt diminuiu a carreira. Não queria chegar antes do seu confessor, que deveria ler e explicar ao duque os textos documentais. Peste de animal que assim se detém para almoçar em caminho. Vociferou Lucas, enquanto a pacífica Limária, igualmente extenuada pelo calor, se detinha junto de uma touceira de cardos, insensível aos chutes e chicotadas. Vamos acabar com isso, meu frade, ou ficaremos aqui torrados, gritou Kurt furioso, aproximando-se e fustigando a cauda da mula com o rabo do chicote. De repente, a empacada mula arrancou a galope e deu com o frade em terra, estatelado e arquejante. Vendo assim de papo para o ar e com o rosto suarento empastado de terra, Kurt riu-se a bandeiras despregadas. Dois escudeiros ajudaram o frade a retomar a sela e a comitiva seguiu. Se eles pudessem ver o que se passava no espaço, ver como os espíritos manipulavam as massas nebulosas, combinando-as. Eu também lá estava e procurava, por meio de 1000 fios elétricos, sugar toda a humanidade do corpo de Kurt, assim o preparando para o choque decisivo. Bonifácio igualmente o fazia, em relação ao padre Lucas. Notávamos que ambos estavam possuídos de estranha vaga inquietação. Parece que errei na escolha deste dia para visitar o duque, pois nunca senti um calor assim. Não sabia explicar a angústia que o oprimia, senão que a experimentava. A fronte lhe ardia. Ergueu os olhos e viu a massa negra que começava a invadir todo o firmamento. O vento forte desencadeava-se em remoinhos, levantando colunas de areia. Aviemo-nos, disse, esporeando o cavalo, mas o furacão lhes ganhava a dianteira, vertiginoso, a poeira sufocava, cegava homens e animais, embaraçava-lhes a marcha, a escuridão aumentava, as frontes vergavam e gemiam açoitadas pelo vendaval. Vamos! Repetia Kurt, estamos perto. Mas os cavalos pinoteavam, crinas eriçadas, farejavam o perigo iminente. Todos os seres vivos procuravam um abrigo e as próprias coisas inanimadas como se retraíam. Os operários invisíveis continuavam a formigar na atmosfera caliginosa. Coloquei-me diante de Kurt, retirando os fios que a ele me ligavam e ajustando-lhe os que deveriam veicular o raio entre duas nuvens carregadas de eletricidade. Súbito, jorrou um clarão ofuscante, que pareceu inundar o próprio ambiente extraterreno e fez estremecer os operários do espaço, que revolviam a atmosfera com a velocidade do pensamento, a fim de purificá-lo. Vi que tudo se aclarava em comburências de braseiro e, tal como se enrosca um fio de cabelo à chama de uma vela, assim os ligamentos perispirituais arderam e crepitaram, o fogo celeste atravessou o corpo de Kurt e consumiu os documentos comprometedores. Num ápice, o perispírito, arrancado do seu casulo terrestre, reconstituiu-se e o prendia a mim. O padre Lucas tinha tido a mesma sorte e Bonifácio o levou consigo. Os escudeiros, estarrecidos, gaguejaram uma ave Maria ao ver o amo inerte na estrada.
Supondo-o apenas desmaiado, procuraram socorrê-lo, mas logo viram que do fidalgo insolente e autoritário senhor não restava mais que um cadáver, com as roupas chamuscadas. No mesmo instante, a chuva torrencial descedentava a terra ressequida. Por efeito dessa mesma tempestade, muitos anos lembrada por suas desastrosas consequências, outro raio atingiu o castelo de Malfen, cuja parte antiga desmoronou e amortalhou em seus escombros os tesouros reservados ao meu curso expiatório. Kurt, atarantado, nada percebendo do que lhe ocorrerá, tão súbita fora a transição, levou algum tempo a assenhorear-se, mas, quando voltou a si, recuou espantado, ao dar comigo e com Bonifácio. Morreste, ingrato. Deixaste na terra o corpo em que te abrigavas, supondo-te invulnerável. Coração vazio, retribuíste o meu amor com a calúnia e a traição, e agora me não escaparás à justa cólera. Não quero vingar-me infligindo-te um suplício moral, mas vou separar-me de ti 3 séculos. Quebro os laços que a ti me prendem e deixo-te entregue à matilha dos inimigos que fizeste, graças aos teus crimes. Parasita ingrato que alimentei e defendi com o meu amor, procura quem te proteja e segue a colher a semente que plantaste. Isto posto, recuei, cortando os filamentos que a ele me prendiam. Vi-o contorcer-se aterrado diante do enxame negro de inimigos que o rodeavam, dispostos a infligir-lhe todos aqueles tormentos já descritos por Malfen. Todavia, minha presença ainda os continha e lhes paralisava os fluidos estonteantes e enegrecidos pelas paixões efervescentes. Pai! Ouvi dizer como através de um sopro agoniado, saído do coração do ingrato, sempre covarde ante a evidência do perigo e do sofrimento. Recebi um choque doloroso, aquele mesmo sonido vibrando no espaço me escravizara, outrora, ao ser ingrato. Eu o deixara lactante quando regressava de longa excursão, encontrei um menino de 3 anos, louro e lindo como um anjo, que me estendeu os bracinhos e balbuciou esse nome. O que só me cumpria, então, era amar o locutor desse nome e concentrar nele todas as esperanças de minha vida. E sempre essa palavra, Pai por ele pronunciada, na alegria como na aflição, me havia exaltado até a cegueira. Naquele momento em que pretendia entregá-lo inerme ao furor dos inimigos, essa palavra abalou todas as fibras do meu ser e despertou a lembrança do passado. Então, como agora, eu era forte, ele fraco, da mesma forma que, em sua infância lhe protegera o berço que alimentava o coração paterno, assim também agora, o espírito embele, imperfeito e acovardado ante o sofrimento, nada era, nada valia sem o sustentáculo da minha férrea vontade, que aquietava os seus inimigos. Temendo, porém, minha fraqueza e resumindo, com a rapidez do pensamento, todos os agravos recebidos, revoguei todas as energias de minha alma e surdo aos lamentos desesperados do espírito de Kurt, alcei-me no espaço, enquanto os meus amigos cortavam o último elo que a ele me prendiam. Cerrada a coluna de espíritos inimigos se abateu sobre o ingrato atirando-lhe injúrias, exprobrando-lhe a covardia. Depois o arrebataram espaço adentro, para que visse os sofrimentos que causará. Posso trabalhar na erraticidade? Perguntei ao meu guia. A verdade é que muito sofro sob a lava de minhas paixões ardentes. Respondendo o guia afirmativamente, lancei-me ao infinito, deixando a atmosfera planetária para engolfar-me no turbilhão rotativo da eterna atividade cósmica, onde não havia tempo de pensar em mim mesmo. Estranha força me fez parar de súbito e me atraiu. Senti que o perispírito se me adensava e ouvi uma voz que dizia: todos já se passaram, chegou a hora do julgamento. Vamos! Era a voz do guia. Caminhei com dificuldade, sensivelmente comovido pela aproximação do momento solene, cuja gravidade mal podia conhecer. No ambiente pardacento que me envolvia, surgiam vultos de todos os lados, cada qual com sua auréola mais ou menos lucificada ou depurada. Silhuetas monacais, cabeças tonsuradas, mãos desfiando o rosário, passavam e repassavam mudas, e sutilmente. Meu perispírito estremecia, o quadro me impressionava, por quê? Não era um cântico religioso que me timbrava os ouvidos, embora não visse lábios entreabertos que o justificassem? Dominei a emoção e concluí que eram as reminiscências de seus pensamentos que produziam aquele som, pois no mundo espiritual toda vibração etérea produz um som harmonioso. Vendo-se subitamente agregados em coluna cerrada, marchando como quando encarnados, os irmãos beneditinos se haviam lembrado dos seus cânticos. À sua frente flutuavam 3 entidades, Eulenhof, Benedito e Sanctus. Silenciosa, a nuvem compacta de monges me precedia. Curvei a cabeça, considerei, sim, eu era o chefe daquela comunidade criminosa, os Irmãos Vingadores.
Nesse instante, defrontou-se-me uma entidade cuja presença me proporcionou grande alegria, não por ver compartilhada minha responsabilidade, mas por tornar a ver um velho amigo, Antônio, eixo e centro de todas as tramas que me haviam arrastado à senda criminosa. Do outro lado se reunia, silente, um segundo cortejo, à frente do qual distingui Malfen, Rosalinda, Loevenber, Kurt, o anão e tantos outros. Conduzidos pelos guias alvinitentes, que flutuavam em plano mais elevado, esses espíritos avançaram para o círculo radioso onde se decreta a pena de talião: não faças a outrem o que não queres que te façam, a clemência de Deus te faculta reparar tuas faltas, mediante novas encarnações. Epílogo: o sol poente dourava a copa das árvores e projetava reflexos avermelhados na clareira de um bosque, onde um homem pálido e extenuado repousava à sombra de frondoso carvalho. Uma harpa, ao lado, indicava o bardo. Fazia-lhe companhia, igualmente extenuado, um rapazola franzino, mais de beleza invulgar. Súbito acesso de tosse sacudiu o bardo enfermo e uma golfada de sangue lhe aflorou nos lábios. Filho querido! Murmurou afagando-lhe a cabeleira anelada com a destra descarnada e trêmula. Quanto me custa deixar-te sozinho neste mundo e quiçá sujeito a morrer de fome. Ó Deus, tem piedade do pobre órfãozinho. Isto dizendo, recaiu sobre a relva, estertorante, cerrou os olhos para sempre. Daí a pouco, ouviram-se passos, estalidar de ramos e do âmbito da floresta surgiu um ancião de longas barbas brancas, em trajes de peregrino. Vendo o rapaz debulhado em lágrimas, aproximou-se e procurou saber o que ocorria, e tanto que o soube, ajoelhou-se e orou pelo morto. Depois, com a faca que trazia, cavou a sepultura e enterrou o corpo, levando consigo o rapaz e procurando, quanto possível, consolá-lo. Esse adolescente se fez companheiro devotado e fiel do peregrino, que, solitário no mundo, se entregará à tarefa de assistir aos pobres, cuidar dos enfermos e enterrar os mortos. O adolescente cresceu, tornou-se homem e ficou ligado ao peregrino que, ao demais, perderá a vista. Tendo aprendido a tocar harpa, a única coisa que lhe deixará o pai, graças à inata vocação, arrancava do mélico instrumento harmonias empolgantes. Assim, de olhos sonhadores, guiando e amparando o velho, iam os dois de pouso em pouso, inspirando simpatia e compaixão. Mais de uma beldade se enternecia e enamorava do jovem músico idealista, mas não houve tentação que o separasse do grande amigo, e todo o dinheiro ganho era generosamente distribuído com os pobres e os enfermos. Dessarte, onde quer que chegassem, semeavam benefícios. Dobraram anos, até que um dia se detiveram ao sopé de um rochedo em cujo cimo se ostentava, imponente, velho mosteiro cercado de muralhas dentadas. Algo distante, coroando outro rochedo, outro convento se erguia, não menos imponente. Pai! Exclamou o jovem arpista, que pena não poderes contemplar esta paisagem. Íntima tristeza o empolgou, tristeza que não podia explicar. Ajoelhou-se à beira da estrada e chorou, imaginando coisas que lhe pareciam quiméricas. Filho de minha alma, que tens? Interrogava, tateando, o ancião aflito. Como que despertado pela voz do companheiro, o rapaz ergueu-se, enxugou as lágrimas, deitou magoado olhar ao mosteiro e tomando a mão do amigo cego, seguiram seu caminho. Dias depois, cansadíssimos de longa caminhada e já ao cair da noite, ei-los à cata de um abrigo onde pudessem pernoitar. Estamos longe do povoado e tu estás cansadíssimo, meu pai, disse o rapaz, caridoso, fitando o rosto do cego, mas, logo circunvagando o olhar, percebeu, no alto de um rochedo, velho castelo cujas paredes em parte derrubadas, indicavam ter experimentado rigoroso assédio. Faz esforço, pai, pois ali temos, perto, as ruínas de um castelo e certo encontramos, por lá, onde passarmos esta noite. Abrindo caminho entre silvas, espinheiros e blocos de pedra, galgaram a colina e foram direto a um torreão, dentro do qual se lhes deparou espaçoso abrigo. Após ligeira e frugal refeição o velho fez de uma pedra travesseiro e, mãos cruzadas ao peito, adormeceu suavemente. O rapaz continuou assentado em atitude meditativa. O luar magnífico, derramando-se naqueles escombros, desenhava figuras fantásticas nas paredes arruinadas. O bardo levantou-se, por fim, e sem medir o perigo que arrostava, galgou estreita janela, de onde contemplou extasiado o panorama que se desdobrava na planura, a perder de vista. Novamente empolgado por angustiosa tristeza, voltaram-lhe as lágrimas quentes e abundantes. Ah, murmurou, se eu pudesse fundar aqui um hospital e cuidar dos enfermos, para que meu pai não mais andasse a procurá-los por toda parte. Que belo sítio! A verdade, porém, é que os soberbos fidalgos não viram como eleger neste local, e nesta soberba mansão, um abrigo para os infortunados da sorte.
Como que tomado de súbita inspiração, foi apanhar a harpa e, assentando-se no peitoril da janela, olhos fitos no céu enluarado, pôs-se a cantar e dedilhar melodias tão tristes quanto a própria alma do que se chamara outrora Lotário de Rabenal. De repente, estremeceu e parou, um vulto branco flutuava, oscilante através das grades. Atravessando-os depois, passou-lhe ao lado quase o tocando. Esta sombra nebulosa desceu da torre e se deteve sobre um montão de escombros. Condensando-se depois, tomou aparência feminina. Um cicio de voz em carícias brandas de Zéfiro, feriu-lhe os tímpanos, dizendo, escava aqui, levanta a grande laje e desce a escada que leva ao tesouro. E esvaneceu-se a visão. Teria sonhado? Esfregou os olhos, saltou do peitoril. Não importa, hei de procurar. Tomando uma tocha e fixando-a entre duas pedras, começou a revólver o entulho com ardor febril. De começo, não encontrou mais que pedra e barro. Cansado, suarento, não se deixou abater pelo desânimo, até que deu com o pé num argolão de ferro. Agarrou-o com força, procurando erguê-lo, e não tardou que um A de satisfação lhe brotasse dos lábios, ao ver escancarar-se um alçapão e uma estreita porém sólida escada. Tomando a tocha, desceu resoluto e foi esbarrar em maciça porta de ferro. Com a ponta da faca escarafunchou a fechadura algo carcomida pela ferrugem e acabou abrindo-a e penetrando no subterrâneo intacto. A luz oscilante da tocha. Reverberavam, em brilhos policromicos, os famosos tesouros dos condes de Malfen. Tempos depois, o jovem bardo defrontava o prior dos beneditinos, procurando adquirir o velho solar, cujos alicerces desejaria aproveitar para construir um hospital. As ruínas que, em nada aproveitavam ao convento foram, a título gratuito e de bom grado, cedidas ao proponente, que, não obstante, pediu licença para compensar a doação, oferecendo à comunidade alguns saquetéis de ouro, que depositou sobre a mesa. Filho, disse o abade, de onde tiras esta soma tão vultuosa para um simples menestrel? Das nossas economias, minhas e de meu velho pai, a fim de realizar o único ideal de toda a minha vida. Aquela mansão isolada e abandonada foi o que de melhor encontramos, por felicidade nossa. Soubemos que era propriedade desta confraria e eis como e por que aqui me tendes em vossa venerável presença. Muito bem. Concluiu o prior, grandiosa é a tarefa que te impõe, e que Deus te ajude. Entregando a dádiva ao tesoureiro, passou às mãos do postulante o título de propriedade. A breve trecho, o sítio ermo se transforma em colmeia de trabalho ativo, restauravam-se muralhas e apartamentos, escadas e galerias, de sorte que, do vasto hospital ninguém poderia presumir o que fora o tradicional castelo. Doentes também não lhe faltaram, mas o jovem fundador mostrava-se triste, apreensivo, sobretudo depois da morte do velho companheiro. A enorme fortuna de que dispunha lhe tirava o repouso, e íntima, terrível luta lhe transparecia no rosto, a única distração que ainda o satisfazia era visitar as redondezas. Um dia, passeando a cavalo, acompanhado de um velho soldado que mantinha expensas do seu bolso, viu à margem da estrada grande jaula de ferro e dentro dela, acorrentado, um homem da sua idade mais ou menos, cujo semblante estereotipava indizível angústia e sofrimento. O infeliz, vendo-o, atirou-se às grades da jaula, gritando, pai! Meu pai! Ora essa! Disse o jovem. Filantropo empalidecendo. Quem é esse homem? E o coração lhe pulsava com violência, sem despregar os olhos do estranho personagem. Senhor! Interrompeu o velho soldado, saiba que se trata de um pobre escultor, possesso do demônio. Certa feita, chamado a restaurar algumas peças de rico castelo que pertenceu à ilustre família do século passado, isto é, dos condes de Rabenal, instalou grande tempestade e uma faísca elétrica destruiu a porta do quarto onde ele trabalhava. Começou, então, a saltar, tomando o nome de um Rabenal e querendo, a viva força, tomar conta do castelo. Cada vez mais furioso e indomável, foi assim enjaulado e aqui vive do que lhe dão os transeuntes apiedados. Às vezes, dá-lhe para atribuir nomes estranhos a quem dele se aproxima, e assim é que, ainda há pouco, vos chamou de pai. O bardo mergulhou em profunda meditação. Em seu íntimo colidiam estranhos sentimentos de ódio satisfeito e de comiseração incoercível. Esporeou a montaria e não olhou para trás. A partir desse dia, entretanto, não teve mais um minuto de tranquilidade, perseguido pela imagem do pobre enjaulado. De vez em quando, assaltava-lhe o desejo de o libertar secretamente, mas logo experimentava estranho rancor, a si mesmo perguntando como e por que um tal saloio se julgava ilustre fidalgo e citava nomes desconhecidos. Uma noite de céu carregado e atmosfera abafadiça,
dois homens tripulando uma carreteira carregada de sacos, que pareciam de farinha, deixavam discretamente o hospital. Eram, não mais nem menos, que o bardo e o velho soldado, que fugiam levando uma parte dos tesouros. A tentação do mundo, com a liberdade de gozar, era muito grande e acabou por triunfar. O moço idealista e generoso tinha sucumbido à tentação. Pela direção que tomaram, não podiam deixar de passar pelo sítio onde se encontrava a jaula. E o grande caso é que por lá passaram justamente no momento em que o pobre prisioneiro gemia de cortar o coração. O menestrel parou-a carreteira e, saltando ao solo, disse com voz opressa, enxugando o suor que lhe escorria do rosto: pelo menos a liberdade eu te darei. Com esforço sobre-humano vergou 1, 2, 3 barras da jaula, e arrancou para fora o prisioneiro. Toma esta bolsa e safa-te quanto antes. O desgraçado, porém, 8 anos enjaulado, não sabia nem podia compreender e aproveitar a oferta. A bolsa rolou por terra e ele, abraçado aos joelhos do seu libertador, continuava a gritar: pai, meu pai. A princípio, o rapaz procurou repeli-lo, mas, de repente, comoveu-se e começou a chorar, inclinou-se e disse: pois então vamos, desgraçado, porque eu também, um dia assim fui libertado e Deus não me abandonou. Tomou nos braços o corpo esquelético, acomodou-o na carreta e fustigou os cavalos. Horas depois, ei-los chegados à margem de grande lago. Do outro lado, coroando o rochedo, avultava o perfil sombrio do mosteiro beneditino. Uma barcaça os esperava. Nela embarcados a carga e o louco, os dois homens começaram a remar. Singrando as águas que o vento encrespava prenunciando o temporal, ouviram-se longínquos os primeiros ribombos do trovão e a luz dos relâmpagos intermitentes deixava entrever, à distância, a silhueta negra do castelo de Lotarse. O louco, muito agitado, tapara os ouvidos e mergulhar a cabeça entre os joelhos do seu libertador, e a repetir: pai, outrora foi também assim. Súbito, um raio fendeu o manto negro da noite, a embarcação estalou e o velho militar exclamou aterrado: Nossa Senhora, lá se foi o patrão! O corpo, ao tombar, emborcou a embarcação, entregando às águas profundas a carga e os tripulantes. O velho soldado, bom nadador, tomou o louco e conseguiu ganhar a margem, onde alguns monges atraídos pelos gritos de socorro, os receberam com generosidade. O louco, porém, volveu à jaula, pois era evidente que estava possesso do demônio e o velho soldado chegou a jurar que fora essa a causa única de tamanha desgraça. Quando os raios do sol nascente aclararam a superfície calma das águas, viu-se um corpo emaranhado nos caniços da margem e as ondas prateadas embalavam uma bela fronte de anelada cabeleira, que parecia pedir a esmola de uma cova para o fundador do hospital. Rochester,